Ledo engano comete o homem ao pensar que as suas tarefas por desviar não pode ser retomada ao trilho dos objetivos maiores de Deus. E aquilo mesmo que caímos ou decaímos num equívoco do egoísmo e das paixões do mundo físico material, podemos auxiliar com o trabalho da boa vontade. E uma forma bem interessante de não chafurdar-se nos umbrais escuros da mente humana é ao perceber que em torno de si existe as cinzas das incompreensões, as cinzas do equívocos instaurados, podemos pedir a misericórdia de Deus, que amparará com seus anjos benfeitores a queda interminável no mundo dos enganos. É interessante perceber que, apesar dos guias da humanidade na codificação desta obra de luz, conhecida como Espiritismo, foi dito que não deveria permanecer somente no fenômeno. As palavras de Agostinho são exatamente assim. Viemos a vós através dos fenômenos para despertar-lhes o interesse. Mas o que pedimos é que instruir-vos e estudais, para compreender os fenômenos naturais das leis de Deus. Mas ainda assim, apesar de conhecimento, é mais fácil entender os fenômenos e é mais fácil o espetáculo, porque atrai admiradores ignorantes, sedentos de uma palavra amiga e de uma salvação ilusória, adiando para o amanhã infinito o próprio caminho da redenção que é feito com o trabalho, com o esforço e com obras. Lembremos aqui também a fala de Paulo, que nos diz que a fé sem obra é morta. Reter o conhecimento em si próprio, recusando-se a passar para os companheiros de doutrina, os ceareiros, os aprendizes, porque todos nós somos aprendizes, também é uma presunção de reter um poder ilusório, quanto, na verdade, nós estamos aqui para resgatar um passado de equívocos, semear sementes de luz para um futuro de calmaria. É bem interessante notar que os irmãos que se propõem a um trabalho edificante em favor da humanidade muitas vezes encontram desforços dos amigos e dos pretensos amigos de ambos os lados da vida. Os desencarnados inspiram a ignorância, a sombra, porque se alimentam do mal-estar da sociedade. Os encarnados criticam o modo de fazer ou o jeito que está elaborando o trabalho, sem se colocar à disposição para fazer melhor ou ensinar um caminho de melhor qualidade. Lembrando que sempre achamos que somente os desencarnados nos influenciam para o mal. Mas as companhias enganosas, como vimos com o nosso irmão Ambrósio, também colaboram pela nossa queda. Por isso que há um ditado antigo na terra que diz: mostre-me com quem andas, que direis quem és. Porque é exatamente isso que acontece com o espírito quando encarnado. Ele está influenciado por dois mundos, intercedendo-se entre os dois mundos o tempo inteiro. Assim, a vigilância pedida pelo Mestre Jesus se faz necessária nas menores ações que faremos em favor do próximo, seja numa oração, seja na fluidificação da água, seja numa vibração, seja na dedicação do passe, seja na colocação à disposição para o intercâmbio mediúnico.
analisando sempre e abstendo-se de pegar a opinião para si. Transfira-o para quem é capaz de analisar o conteúdo e que aqueles que pode verdadeiramente projetar luz na sua própria escada da evolução, para que possas assim proteger e projetar luz para os demais que vêm pelo aquilo que podes ensinar, sempre carregando no coração e na mente Jesus como guia e modelo na Terra, e a doutrina que esclarece os fenômenos naturais, tirando assim o homem do erro, da ignorância e das sombras. Muito importante a gente lembrar que o mal é a ausência do bem no homem. O Deus não criou o mal. Então, é a ausência do mal no homem. E isso não é uma coisa que o Espiritismo diz. Isso está lá nos antigos, Sócrates, Aristóteles, Platão, já falam disso. Isso é antes de Cristo, falando disso. Então, a gente precisa entender essa situação. A o espiritismo, ele também é como uma ciência. Não se esqueça que esse é o seu propósito, ciência. E como ciência, ele prova fatos, ele busca fatos. Se ele busca fatos, ele vai analisar os fatos de perto. Se ele vai analisar os fatos de perto, há necessidade de que o cientista, o pesquisador, acompanhe. Mas se não há interesse dos homens de bem em melhorar o mal que está acontecendo ao seu redor, a espiritualidade que acompanha de perto, a espiritualidade superior que acompanha de perto, não pode ir além dos seus próprios campos de atuações. Lembrando sempre que o bem vai se aproximar do homem que busca o bem. O mal vai se aproximar do homem que busca o mal. O homem que busca o bem, às vezes se sente incapaz porque pensa que é fraco ou porque acha que não venceu todas as suas tendências. A espiritualidade não disse que aqui é um orbe, uma escola de homens perfeitos, mas de homens que estão procurando o caminho para o bem. Se tornar um homem de bem ou se tornar um espírita com seus verdadeiros propósitos não é tão fácil quanto parece, porque senão torna-se só mais um igrejismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em arestar as suas más tendências. Esse esforço vai servir de exemplo para o outro que está olhando. Nós somos seguidores de um mestre, de um guia e de um modelo. E o único meio de alcançá-lo é praticar a sua boa nova. E para isso, temos o Evangelho, temos a codificação. E no livro dos Espíritos, mostrando todo o campo de ciência, mostrando essa filosofia extraordinária. No livro do Médio, mostrando a prática da ciência. Pratique-a, coloca em exercício, teste, experimente. Se não experimentar, não é ciência. Se não fazer testes diferentes e analisar os resultados, não saberás de fato se funciona. Tens um caso difícil na mão, não pode acessá-los pelos códigos de éticas do mundo físico, pode acessá-lo pelos códigos de ética do mundo espiritual, do verdadeiro mundo, do mundo de onde saíste. Para isto, há necessidade do anonimato,
a necessidade do código de ética do silêncio em favor do amor, em favor do próximo. A necessidade de dedicar e doar. Doar virtudes. E é uma virtude que precisa ser prática, precisa ser real, precisa deslocar-se. Como a mulher que tocou a orla de Jesus, tirando-lhe virtudes para a cura. Nós podemos doar pela boa vontade, doar energias suficientemente de amor para os irmãos que assediam a irmã, fortalecendo-lhes a mente que tem uma fragilidade de outras existências e um trauma emocional que ainda não foi passado para a sua terapeuta, mas que acontecerá mais cedo ou mais tarde. Assim, aliado à ciência física e à ciência espiritual, o experimento real pode acontecer. Comece experimentando pequenas vibrações. Comece experimentando a doação de virtudes. Comece experimentando a doação da visita propositada à noite para deslocar o corpo da irmã no seu perispírito, levando para a assistência nos hospitais operacionais em torno da Terra. Comece com uma simples dedicação do bem-estar para que ela possa sentir em torno de si que o mundo não a quer destruí-la, mas elevá-la-se para o serviço verdadeiro de Deus. A sua fé é genuína, ela acredita realmente que Deus castiga, que Deus cobra, que Deus exige. Então, que possamos trazer a resposta verdadeira de Deus, a salvação pela fé, a fé do grãozinho de mostarda que pode mover montanha. Não é difícil, mas é elaborado. Irmãos de caminhada e de luz, neste instante de pura paz, de harmonia, equilibrada com a espiritualidade em torno de nós, com o coração florescendo de amor, simbolizando o sentimento mais puro e mais nato que podemos dar ao ser humano. Vamos nos prepararmos para doar para estes irmãos. Ah, queridos irmãos, raramente o coração humano se ergue sinceramente em busca dos recursos espirituais, buscando na sabedoria divina a cura para os seus males maiores. Perdido nos seus afazeres, angustiados pelas suas dores e provas de todos os dias, creem-se abandonados por Deus, esquecidos por Jesus, desligados-se de Maomé, esquecidos-se da iluminação de Buda, esquecido dos profetas e esquecido-se da vida. Amargam, reclamam, dizendo que a dor é maior do que pode carregar, que a cruz se faz um fardo além da conta e que o amor não lhe cabe no coração porque deve ser o maior dos pecadores. Esquecem-se, irmãos, que da devassidão podemos erguer-se à luz,
Temos tantos irmãos, tantos exemplos nos mostrando o caminho. E como podemos ser o doutor da simplicidade e da pobreza? Como podemos ser médicos de todos os instantes, doando-lhe o melhor que há em nossas mãos, o fluido da vida, a água que nunca perece, ofertada pelo Mestre de Luz, para que os irmãos que caminham em escuridão ou estaciona-se chorando e refuselando-se na lama de suas lágrimas de dor, não percebe a misericórdia divina que desce sobre si. Ah, caros irmãos, filhinhos do coração, que bendito és tu, que diante de um planeta de lágrimas e dor, se propõe a oferecer o amor e o remédio salutar para a cura daqueles que precisam. Unindo os nossos corações e pensamento agora com o nosso irmão Avicena, transmito-lhes a responsabilidade de doar para estes corações aflitos do vosso caderno de misericórdia. Caros irmãos, a paz de Jesus em nossos corações, devidamente preparado pelo nosso irmão Bezerra, partimos desta seara de amor para o Hospital da Santa Casa, para levar os benefícios doados pelo esse irmão bondoso aos irmãos de sofrimento, adentrando-se neste hospital que transpira dor em todos os lugares, que possamos acalmar o nosso irmão, transmitindo-lhe o passe e diminuindo o fluxo de sangue em seu cérebro para que não haja sequela, e distribuindo e dispersando os campos energéticos e os nódulos de dor por todo o corpo. E ao mesmo tempo, os outros irmãos fazem um arco de proteção em torno deste irmão, mantendo afastado os obsessores, os influenciadores, que se aproveitam da dor, que se aproveitam da indignação que se forma no coração. E mais alguns se espalhem pelo hospital, doando luz, doando paz, doando gentileza, doando cura, doando, irmãos. Doem, doem sem cessar. Vamos sair deste hospital, deixando a luz bendita de amor e vamos ao encontro da Rafael, transmitindo-lhes também esperança no coração. Quero um passe dispersivo dessas energias densas que estão sendo formadas pelo medo da doença, do transtorno, que deve ser dispersado com o tempo, e também doar energias para o seu coração, para que se mantenha tranquilo e forte, mantendo o quarto dela limpo, energizado. E vamos pedir para que seja colocado um sentinela à porta do seu quarto, para impedir qualquer irmão aproveitadores desta situação. Não encontramos aqui um processo de influenciação ou de obsessão, mas vamos proteger
a transição desta menina da puberdade para a adolescência com mais segurança. Vamos, sim. Vamos deixando a nossa irmã Rafaela. Vamos para a nossa irmã Luciana. Passes dispersivos, cuidando das células cancerígenas para que não se espalhe com tanta gravidade, procurando mantê-la restrita. Quanto mais tempo mantemos restrito, mais ela tem oportunidade de viver com a família. Vamos acalmar o coração, estender os nossos amores, os nossos sentimentos e virtudes para os maridos e filhos, deixando esse ambiente tranquilo, mantendo ainda a cercadura fora desse seu ambiente, para que não haja questões obsessivas. Deixamos a nossa irmã Luciana e vamos ao encontro da nossa irmã Miriam, que também está doente, da mesma doença. O médico retirou as células cancerígenas e cabe-nos agora fazer o ressecamento de toda e qualquer célula que possa surgir. Como pode ver, é uma doença ativa e ela permanece ativa. Precisamos aplicar muita energia, cuidando bastante desse tórax, colocando o máximo de energia que puder. O ambiente dessa casa é bastante obsessivo e opressor. Por isso, nós vamos colocar hoje os postes de luz e bolsas, filtros nesses postes, para trocar as energias e não contaminar a nossa irmã. Como a sua prima recente no presente no coração, a sua recuperação se torna mais difícil devido ao ambiente opressor em que vive. Quando os irmãos estão mergulhados no equívoco, como estudamos nessa tarde, podemos atrair para o nosso lar companheiros que não desejam transmitir, na verdade, o bem, e sim o equívoco e a queda. Vamos isolar a nossa irmã para que ela tenha essa recuperação. Ela deve permanecer nas vibrações ainda por mais um tempo. Essa nossa irmã, vamos para a casa da Mônica para doar energias. Como pode observar, é uma casa escura, revestida dos espíritos sedentos e com fome. É uma casa de lamentação. Se as pessoas pudessem ter uma visão do que a lamentação, do que a reclamação faz no ambiente, um segundo que ele pudesse observar isso, ele mudaria completamente a sua forma de pensar e agir. É um ambiente denso, vamos isolar a irmã para o tratamento no seu útero e vamos colocar luz em pontos estratégicos. Ainda não dá para montar um poste, só para a primeira proteção. Porque aqui os irmãos vivem em conluio, por isso não podemos afastar as entidades. Se incomodarão um pouco com a nossa luz, como num processo alérgico, e elas buscarão outros ambientes. Aconselho a mantê-la mais um pouco nas vibrações, no intuito de conseguir limpar um pouco esse ambiente.
mas não é urgente. Sempre que tiver um caso mais sério, substitua, mas traga de vez em sempre para as vibrações, para podermos limpar esse ambiente doentio. A pobreza, irmãos, não é falta de dinheiro. A pobreza é o que nós fazemos com os nossos pensamentos, focado no pessimismo, no egoísmo, na dor e na miséria que chamamos a cada dia. Vamos sair desse ambiente, para o lado de fora mesmo da casa, vamos fazer uma limpeza e vamos para a casa do Caio. Vamos vibrar por este irmão, afastando as entidades opressoras, aplicando passes na sua cabeça e descendo por toda a sua coluna e estendendo também para os seus filhos e para a sua ex-esposa, para que haja equilíbrio. Aqui é uma vibração familiar, portanto, não esqueçam de vibrar em conjunto. Caio, a ex-esposa e os dois filhos, fechando o conjunto de vibração e tendo um pouco de paz, respirando a paz. Ainda há necessidade de vibrar por este irmão. Vamos agora vibrar pela nossa irmãzada. Mas em vez de vibrarmos à distância, vamos visitá-la, vamos vê-la de perto. Vamos fazer o passe de toque. No toque no duplo etérico, em cada um dos centros de força. O coronário, com as suas divisões de entendimento, sabedoria e inteligência. O frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico e o sacral. Vamos fluir a energia da nossa irmã, as energias telúricas que sobem da terra, saindo no coronário, expandindo, e as energias cósmicas de amor que desce do alto em plana beneficente, saindo do coronário até sair do sacral. Vamos fazer com que gire todas essas forças. Nosso irmão possa sentir talvez um pouco de tontura, mas é passageiro. Vamos deixá-la cheia de energia e luz. Vamos colocar energias e luz na casa, em especial no seu quarto. Vamos colocar no alto como um lustre, um chuveirinho de energia que cairá devagarinho para que ela possa sim se beneficiar. E vamos aproveitar e vamos doar um pouquinho de energia para que ela no coraçãozinho dela e nas mãos, para que a hora que ela passe na cachorrinha que está doente, ajude na dor. E assim fazemos um serviço completo. Médicos da espiritualidade com corações de amor, é exatamente isto. Faz um serviço completo. Vamos doando, vamos doando, vamos doando. E vamos ao mesmo tempo voltando para a seara. Vamos deixar as nossas roupas de trabalho, dando um abraço de despedida nessa visita relâmpago do nosso irmão Bezerra. Ai, todo mundo usufruindo deste amor e voltando para o nosso. Vou pedindo para o nosso irmão Antônio encerrar o nosso trabalho de hoje.